Eu vou falar um pouquinho, como o Leonardo já falou, do grupo de pesquisa aqui do Laboratório de Informática Biomédica aqui do INCOR e também um pouco sobre o trabalho que eu tenho feito aqui junto com o grupo. Então, a gente está aqui dentro do Instituto do Coração, que provavelmente a maioria já deve ter ouvido falar, já teve gente que pesquisou aqui também. E é uma localização bem estratégica para poder ter bastante dados, porque aqui a gente faz parte do complexo do HC, que é um dos maiores complexos hospitalares da América Latina. Só dentro do Instituto do Coração, a gente realiza 330 mil exames de diagnóstico de alta complexidade por ano. Então, a gente tem um grande volume de dados e tem acesso razoavelmente fácil a vários profissionais da área médica, e então isso acaba ajudando bastante a nossa pesquisa. Aqui, o INCOR é um grande centro de ensino e pesquisa. E aqui a gente tem o Laboratório de Informática Biomédica, que é onde eu faço parte, realizamos pesquisas especializadas, principalmente com imagens médicas ou sinais médicos. E também, atualmente, ao longo dos anos, a gente tem várias parcerias com empresas privadas, mas atualmente a gente tem dois projetos bem grandes, com a Foxconn e com a Canon. Eu faço parte das pesquisas mais relacionadas com a Canon. As linhas de pesquisa aqui no nosso laboratório, a maioria é focada em aplicar inteligência artificial em processamento de imagens médicas ou de sinais médicos, trabalhamos bastante com com imagens de raio-x de tórax, ressonância magnética cardíaca, ou imagem de ECG, não só o sinal, mas a imagem do ECG. Fazemos segmentação, classificação, encoder, decoder, entre outros. Também temos um grupo focado em genômica e outro grupo também focado em blockchain para registros médicos. Ao todo foram contratados 12 pesquisadores do ano passado para cá, entre doutores, pós-doutores, mestrandos também, só para trabalhar com essas linhas de pesquisa na parceria com essas duas empresas que eu falei. Bom, a minha área é sobre análise de imagem médica para estimar a movimentação cardíaca. Então, por que a movimentação cardíaca é importante? Ela ajuda a caracterizar como está aquele coração, se está patológico ou não. Então, o coração ele tem uma movimentação padrão que serve para bombear o sangue para o resto do corpo. Então, aqui a gente pode ver como seria um paciente saudável, e o coração ele pode ser dividido em várias regiões, e essas regiões a gente pode montar uma visualização simples de como está a movimentação em cada região. Então, aqui segue as cores, né? Então, a gente pode dividir em subsegmentos. Então, no coração saudável, o padrão de movimentação, o padrão de deformação, ele teria uma visualização para o médico mais ou menos assim. E um coração não saudável, no caso esse daqui que sofreu um infarto, ele teria uma movimentação patológica, que segue outro padrão ou não segue um padrão, e o médico pode visualizar essas movimentações, dependendo da técnica que a gente usa, dessa forma aqui, e com essa visão desse exame, que a gente chama de bullseye, ele pode qualificar esse coração entre patológico ou não patológico, então dependendo dessas variações. Isso é muito importante para poder diagnosticar o paciente e acompanhar o tratamento do paciente de acordo com a patologia. Atualmente, o workflow para gerar o padrão de deformação do paciente, de cada coração, ele segue por uma segmentação manual ou semiautomática, que ela normalmente demanda muito tempo e é operador dependente. Então, dependendo do técnico que está fazendo essa segmentação, ela pode variar bastante, ter até variação entre o mesmo operador que está fazendo a segmentação. E depois da segmentação, ela segue para uma análise de uma técnica que a gente chama de feature tracking, que é mapear para onde cada elemento foi na imagem.
Esse mapeamento ele é um pouco aproximado e imagens de ressonância perde um pouco a qualidade porque ela é muito homogênea, não tem muitos pontos para serem mapeados. Então, a nossa proposta é usar Deep Learning para fazer tanto a segmentação quanto a análise de movimento, e é o que eu vou falar sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo. Teoricamente, ele pode ser mais preciso, e também ele não depende do operador, então ele vai ser consistente sempre mesmo se forem exames diferentes. Sobre a segmentação do ventrículo esquerdo. O coração ele pode ser dividido em 4 câmaras, né? Então, tem o ventrículo esquerdo, direito, e o átrio esquerdo e direito, mas normalmente a gente presta mais atenção no ventrículo esquerdo, porque é ele que bombeia sangue para o resto do corpo. Então, aqui a gente pode ver um esquema do coração, as imagens podem ser adquiridas em eixo longo ou eixo curto, e divididas em basal, medial ou apical. Aqui a gente tem um exemplo de uma imagem de ressonância em eixo curto, medial. Então, o que a gente tem interesse em segmentar é o endocárdio ou epicárdio, que são as fronteiras, as bordas do músculo cardíaco. Nos últimos anos, muita gente tem trabalhado usando Deep Learning para a segmentação do ventrículo esquerdo. E as métricas que eles têm obtido são muito boas até, só que usando o mesmo conjunto do mesmo lugar, o mesmo dataset, tanto para treinamento quanto para teste. A métrica que a gente usa normalmente na segmentação é o DICE, né, que mede quantos conjuntos se sobrepõem. E a maioria dos trabalhos tem de 90 a 96 no endocárdio, que é esse daqui. Só que acho que a maioria aqui reconhece que Deep Learning tem um problema gigantesco em generalização, acho que já até foi falado aqui em outras palestras. E, normalmente, as pessoas não têm, nesses trabalhos, acho que só tem 2 trabalhos que treinam em um dataset e testam em um dataset diferente para testar essa generalização. E quando testam, ela fica bem ruim mesmo. Aqui a gente tem um exemplo de uma rede que foi treinada num dataset aqui do INCOR e testada numa imagem do INCOR, então ela consegue segmentar bem. E aqui uma imagem que foi segmentada de outro dataset, que é um dataset que se chama Sunnybrook, e dá para ver que ela não segmenta muito bem. Então a rede neural, o Deep Learning em si, tem um problema bem grande em generalizar esse treinamento. A nossa proposta foi aplicar diferentes pré-processamentos na imagem para tentar equalizar a distribuição de brilho e contraste e ver se isso ajuda no treinamento da rede. Usamos uma rede UNet, que é bem utilizada nessa área, e aplicamos dois tipos de pré-processamento. Usamos 5 diferentes datasets, que eu vou mostrar um pouquinho mais a seguir. As técnicas de pré-processamento que foram utilizadas são essas duas. Uma se chama CLI, que é a equalização adaptativa do histograma. Ela consegue equalizar o histograma em janelas, então ela não estoura, ela não perde informações estourando para outliers no histograma, e consegue realçar estruturas menores, né? Então fica bem boa. Essa é a imagem original e essa é com CLI. E outra técnica foi o histogram matching, que é essa daqui, que é uma técnica que ela aproxima o histograma de todas as imagens para uma imagem escolhida, que a gente escolhe com um padrão de seleção de histograma melhor, ou a qualidade da imagem. Aqui são os datasets que a gente utilizou nesse trabalho. Então, tem o dataset do próprio INCOR e de outras instituições, e todos esses são públicos. Então, a gente pode ver que cada dataset tem diferentes patologias, e as máquinas que essas imagens foram adquiridas. Normalmente, o dataset que tem mais máquina é melhor, porque ele tem uma grande variação nas imagens, né? Então, aqui a gente vê os resultados que foram obtidos, tanto para o DICE quanto para o Hausdorff, que é uma outra medida também para verificar a segmentação. Aqui a gente tem a segmentação que foi feita sem nenhum pré-processamento, aqui com histogram matching e aqui com CLI. E aqui esse treinamento foi feito só com as imagens do INCOR e sem ver nenhuma outra das imagens dos outros datasets. E esses resultados é a média
desse treinamento aplicado no conjunto de teste dos outros datasets. Então, aqui a gente pode ver que, no caso dos datasets menores e com menos variação, o uso de um pré-processamento melhorou bastante o desempenho da rede. Então, aqui, de 74 foi para 81, e assim por diante. O único que não teve melhora foi o LVSC, que ele é bem grande, ele tem bastante paciente, bastante máquinas diferentes que adquiriram esses exames, então ele já tem uma grande variação dentro do próprio dataset. O melhor para ter uma generalização mais ampla é juntar todos esses datasets e fazer um novo teste, né? Fazer um novo produto. Isso fica mais para o caso de um produto final. Como a gente só queria testar métodos de melhorar a generalização, a gente não juntou todos os datasets. Esse trabalho ele foi publicado no congresso EMBC, que é um congresso especializado em engenharia para medicina do 3E. Então, a conferência já foi esse ano. Agora, sobre a deformação. Então, como a questão final é analisar a taxa de deformação do coração, então vou explicar um pouquinho sobre o que seria deformação brevemente. Qualquer material ele tem uma taxa de deformação chamada strain, que é característica daquele material. Então, quando alguém aplica uma carga no material, esse material se deforma, e se deforma não só variando com a carga, mas também com as propriedades do objeto. Então, aqui o strain ele pode ser definido como a largura final após a aplicação da carga, menos a largura original sobre a largura original. E como eu mencionei antes, essas larguras, ou o posicionamento de cada pixel na imagem, hoje em dia, ele é feito majoritariamente usando o feature tracking, ou alguma outra técnica de optical flow. E nas imagens, aqui a gente tem um exemplinho, que é pegando características na imagem e observando para onde essa característica foi no próximo frame, né? E imagens de ressonância, elas são muito homogêneas, então às vezes é difícil de encontrar essas características nas imagens, e também o coração ele sofre deformação em várias direções. Então, em algum frame, essas características podem sumir. Então, essa técnica é utilizada, mas ela não é tão precisa, e ela tem uma reprodutibilidade muito baixa, se for comparar entre aparelhos comerciais. A nossa proposta é usar a técnica de Deep Learning para o cálculo automático do strain, potencialmente mais preciso e mais rápido do que o método convencional, porque alguns métodos de optical flow também demoram bastante para computar. A dificuldade é que precisa de uma grande quantidade de imagens e, teoricamente, também a gente precisa de um label, ou para comparar ou para treinar. Então, para isso, a gente usou um software, que é comercial também disponível, que ele simula imagens de ressonância ou de CT, e com base nos parâmetros que a gente colocar. Então, ele gera imagens em 3D ou em 2D com variações anatômicas, e a gente pode simular imagens de ressonância. Aqui a gente tem uma imagem simulada de ressonância várias imagens, né, vários frames montando ao longo do ciclo cardíaco, e ele também gera um vetor de deslocamento. Aqui a gente tem duas componentes do vetor de deslocamento. Para cada pixel, a gente tem um valor para onde esse pixel se movimentou no próximo frame. Então, aqui a gente tem uma escala de cor, que indica o quanto esse pixel foi deslocado. Então, aqui, só para a gente ter uma noção, nesse frame sofreu uma contração. Então, aqui a gente tem valor negativo, então esses pixels estão vindo para dentro, e aqui a gente tem um valor positivo, então esses pixels estão vindo para cá. E em Y também, então aqui a gente tem negativo, está todo mundo vindo para dentro, e aqui também para baixo, então isso representa uma contração. Então, a gente criou um dataset, foi simulando pacientes para criar um dataset, simulamos 100 pacientes, com cada paciente contendo 15 cortes e 24 frames. Então, a gente separou entre patologias, fração de ejeção, né, a gente variou frações de ejeção, feminino e masculino, separamos em treinamento, validação e teste. A nossa proposta foi usar uma rede chamada PwC,
que é Pyramid Warping Cost Volume Network. Ela já é bem utilizada em outras aplicações de visão computacional, principalmente em carros autônomos, qualquer questão de visão computacional tem bastante trabalho usando ela. Então, queríamos usar ela no contexto do coração, né? E também, normalmente ela é usada 2D, aqui a gente fez uma variação dela para 3D. Ela pega o volume 3D, faz diversas extrações de características, e aqui ela tem camadas que faz uma transformação warp, que eu vou explicar um pouquinho melhor depois, e uma camada de cost volume, que ela compara a aproximação das imagens, e daí ela gera um vetor de deslocamentos, que seria mais ou menos isso, mas em várias dimensionalidades. Então, aqui explicando mais ou menos como é que funciona o treinamento da rede. No nosso caso, a gente fez um treinamento não supervisionado. Então, a gente não precisa do label para treinar, mas sim para comparar só o desempenho da rede. Então, supondo que a gente pôs na entrada uma imagem que se desloca, por exemplo, um quadrado que se desloca para baixo. Então, a gente tem aqui em T0, ele estava aqui, e em T3 ele veio para cá. Então, a gente coloca essas duas imagens na entrada da rede. E a rede ela vai computar os pesos e gerar valores aleatórios no início para cada componente de deslocamento. Então, supondo que inicialmente a rede computou que esse bloquinho se deslocou em 3 em X, aí a gente vai fazer a transformação warp, pegar essa posição 2, 2, mais essa posição 3, e o bloco vai aparecer aqui na posição 5, e a mesma coisa para Y. Então, ele estava em 2, 2, a rede achou que se deslocou 1, e ele veio aqui para 3. Aí a gente pega essa imagem que foi transformada pela transformação warp e compara com a imagem que deveria ser. Isso gera o erro e a rede vai treinando até ela chegar no deslocamento que é o correto, ou até a gente parar o treinamento. A gente usou uma loss para medir a similaridade, então a rede ela varia muito de acordo com a loss que a gente usa, porque ela é não supervisionada, então isso tem um impacto muito grande. Então a gente usou uma loss composta de MAI, que é para fazer uma comparação pixel a pixel nessas imagens, e uma comparação estrutural, que é um erro de dissimilaridade das imagens. Então, a imagem transformada e a imagem real, a gente faz essa comparação de similaridade. E também a gente tem um componente que é para forçar aquele vetor de deslocamento não estourar e ir para valores muito grandes, que não é a realidade. Então, esse componente aqui, ele força a suavização do vetor de deslocamento. Aqui são os resultados que a gente obteve. Então, a gente treinou com aqueles dados que eu falei, tanto 2D quanto 3D, para ver a variação da rede. No treinamento 2D, a rede foi capaz de obter um MAI de 0,69 pixel, que já é razoavelmente baixo, só que na 3D foi bem melhor, então ele conseguiu ter um MAI de 0,28. E também levando em consideração que o coração ele se desloca em Z, então isso ajuda bastante a rede a ter essa informação 3D. Aqui um exemplo da resposta da rede, então esse daqui é o original que o XCAT gerou para a gente, e esse daqui foi o que a rede aprendeu, o vetor de deslocamento, as componentes do vetor de deslocamento em X e Y aprendido pela rede. Para ter uma ideia, eu fiz uma comparação com uma técnica de optical flow, com as mesmas imagens, e o algoritmo conseguiu um mais de 0,21, que é bem maior do que o que a gente conseguiu em 3D, né? Aqui é as componentes do vetor, montadas realmente em vetor, para a gente poder ver só a direção que ele está apontando o deslocamento. E é isso. Obrigada. Obrigado pela apresentação. Muito legal. Acho que deu para ter uma ideia legal dos trabalhos que vocês estão fazendo lá e do seu trabalho especificamente. Agora a gente vai abrir para as perguntas aqui. Bem, lembrando que pode ser pelo próprio YouTube, no chat ou aqui mesmo. Eu tenho uma pergunta que é com relação ao seu último trabalho, né? Que é para geração dos vetores de movimento a partir das imagens, né? Das diferenças das imagens.
Existe alguma arquitetura em redes recorrentes que é usada para isso? Ou, em geral, eles usam esse tipo de arquitetura em redes convolucionais? E o que muda para você transformar isso em 3D? Acho que, não sei se você comentou agora, mas para essas imagens têm muitas vezes elas são feitas em 3D, né? O que aí mudaria? Então são meio que duas perguntas, tá? Então, a maioria dos trabalhos que eu vi usa só rede convolucional normal, sem nenhuma recorrência. Tem alguns poucos que usam recorrência, mas é só em visão computacional mesmo, né? Nessa área de movimentação cardíaca, eu não vi nenhum. Tem um, mas é para outra coisa, assim, é similar, mas nem tanto. E eu realmente não sei por que o pessoal não usa rede recorrente. A maioria usa supervisionado também, então não sei se acaba tendo um valor ok supervisionado, então o pessoal acaba não explorando tanto. Mas é bem interessante, eu também já tinha pensado em aplicar alguma recorrência na nossa, mas por enquanto está só assim. Sobre o 3D, no caso do coração, ele é bem importante, porque o coração ele se deforma em várias orientações, né? Inclusive em Z, não só em X, Y, mas ele tem uma movimentação bem grande em Z. Ele contrai em todas as direções, né? E isso acaba dando informação muito importante para a rede poder treinar e poder encontrar a movimentação do miocárdio, né? E como a gente pode ver, isso foi a nossa hipótese no começo, e como a gente viu no resultado da rede também foi coerente, né? Então ela conseguiu melhorar bastante o desempenho. É isso. Muito bom, obrigado. Bem, se alguém tiver mais alguma pergunta, vou dar uns minutinhos aí. Queria só comentar um pouquinho. Bom, agradecer aí a Catarine e Gutierrez, né, pela preparação do material, aí, apresentação. E, bom, tem muita conexão aí com o passado do grupo, né? Então, o Leandro aí, ele trabalhou com imagens, com o Furui, né? Deve ter tido contato com o Marco Antônio, com o Ramon, né? E outra coisa também que me veio à mente é que Karina, né? Karina Zachary, ela está iniciando o mestrado aí pela área de engenharia biomédica, né? E eu tenho certeza que depois aí do workshop ela vai querer conversar aí com você, com outras pessoas lá do grupo, tá bem? Então, Sim, parabéns, uma apresentação muito interessante. obrigada. E a gente está super disposto a conversar, quem quiser entrar em contato, tentar fazer alguma parceria, seria bem interessante. Legal. Obrigado pela apresentação, muito boa. Vou